Eu quero trazer para vocês hoje uma lição bem pessoal. Eu tenho falado para vocês sobre o livro de Jonas, né? Tenho estudado o livro de Jonas, até no último vídeo que eu fiz eu falei sobre Jonas. E eu vou repetir aqui uma história, um versículo no capítulo 3 de Jonas, do livro de Jonas, os versos de 1 a 3, e que diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Bom, eu estava aqui pensando, né? Como muitas vezes a gente tem que aprender uma lição mais do que uma vez, né? Uma lição repetida. E eu estava lembrando o meu tempo de escola, principalmente quando eu tinha uma matéria difícil, principalmente lá no colegial, uma matéria difícil, eu tinha muita vontade de cabular a aula, de ficar lá embaixo no pátio, não subir para a aula. E algumas vezes eu fiz isso. Mas fiz para a minha própria punição, porque chegava no final do bimestre, eu tinha que fazer uma prova, e aí eu descobria que aquela matéria que eu cabulei caiu na prova. E eu me dei mal, muito mal, né? Então, vários assuntos da aula eu tinha perdido, né? E seria difícil de aprender tudo para o conteúdo para a prova, né? Então eu realmente me encrencava nisso. E aí eu estava lembrando que na vida espiritual acontece mais ou menos a mesma coisa, né? Existe assim algumas consequências que podem ser mais sérias, obviamente, né? A gente não pode cabular uma determinada situação, mas às vezes a gente dá uma fugida da situação para não ter que enfrentar um problema difícil. Então, eu tenho aprendido na vida espiritual que a gente não pode queimar etapas, né? Evitar lições, né, preciosas que Deus prepara para nós, né? E lições que o Senhor quer nos ensinar. O que não se aprende hoje, eu estou descobrindo com a minha idade que provavelmente eu vou ter que aprender amanhã. E quem sabe, né? Na minha situação atual, no meu contexto, muita coisa mudou. Por exemplo, sou casada agora, sou formada, já tenho minhas filhas, meus genros, meus netos, sou avó. Então, muita coisa mudou, né? Já me aposentei. Então, os anos, apesar de ter passado, e para mim parece que passou tão depressa, as pessoas, no entanto, podem estar enfrentando lições que será da mesma coisa para mim. Coisas que eu evitei quando eu era mais jovem. Eu estou vendo que essa lição vem novamente para que eu aprenda e eu realize, eu enfrente o meu problema e a minha luta. E eu sempre me surpreendo com o número de vezes, né, que eu desejei faltar a uma aula, né? Mas diante de um desafio que para mim particularmente era bem difícil, né, eu queria mudar as circunstâncias. E às vezes eu o fiz, né, há anos atrás. Agora, anos mais tarde, o que acontece comigo? Acontece que eu me encontro novamente diante do problema que eu não consegui resolver espiritualmente falando, né? Naquela ocasião. Talvez eu não tinha, talvez até a maturidade. Mas eu percebo que o problema se repetiu para que eu passasse por essa prova. Então, o Senhor, eu quero te encorajar, talvez você se sinta muitas vezes como eu estou me sentindo. E o Senhor tem o propósito de formar em nós, em mim, em você, a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E não há em sua lista, né, na lista do Senhor Deus, metas para elementos opcionais. Então a Vanger não quer fazer isso, vamos dar uma outra opção para ela. Na meta de Deus não é assim que funciona. Então, tudo que Ele deseja alcançar é parte do plano que Ele tem para o nosso aperfeiçoamento, para o meu e o seu aperfeiçoamento. E Deus é paciente, né? Ele é um artesão maravilhoso. Então, Ele trabalha em nós para alcançar os objetivos que Ele tem traçado para nós, para a nossa vida. Então, grava assim no seu coração esse verso que eu li. Olha que interessante, em Jonas capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor a segunda vez. Então, por trás desse versículo dela, nós percebemos que Deus é persistente, que não se dá por vencido.
E ela ecoa naquela declaração do apóstolo Paulo, em Filipenses 1,6, ele fala assim, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe que a ordem de Jonas é exatamente a mesma. Dispõe-te, vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Ele já tinha falado isso nos capítulos anteriores, porém Deus vem novamente e fala a mesma coisa. Que interessante, né? Então, quando nós tentamos evitar as lições ou até mesmo as disciplinas que Deus tem para nós, eu e você, vamos perceber duas coisas. Primeiro, os novos projetos não contarão com o total apoio e a autoridade espiritual que precisamos. E segundo, constataremos que estamos, de vez ou outra, enfrentando o mesmo desafio que há tempos atrás eu ou você tentamos evitar. Então, na verdade, os anos podem passar, mas o desafio permanece e ficará até que as exigências do nosso Deus sejam cumpridas. Isso nos dá uma segurança de um Deus que é persistente, amoroso, e que nos faz sermos moldados segundo a imagem do seu Filho. Então pensa nisso, olha, nós podemos evitar talvez o penoso caminho da repetição, porque é chato, você passar pela mesma situação. E devemos admitir que as propostas do Senhor são inegociáveis. Ele dá um tempo, ele é paciente, então você não vai querer passar por isso agora, mas é inegociável, lá na frente você vai passar por isso. E às vezes, quando as recebemos, podem ter um aspecto até desagradável. Mas, gente, olha, minhas queridas ouvintes, o resultado será de um valor eterno. Se nós nos convencermos de que na escola de Deus não se pode matar uma aula, estaremos no bom caminho de Deus. E que Deus te abençoe. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.